Boa noite, amigos, amigas, irmãos, irmãs, chegados, convidados, visitantes. Bem-vindos a mais um encontro de oração. Quarta-feira, 20 horas, é hora da gente ouvir a Deus através da sua palavra, né? E também está na hora da gente orar, interceder por algum motivo específico. E o nosso motivo aqui é muito claro, conforme está no tema aí que você clicou no vídeo: intercessão por libertação da inveja. Intercessão por libertação da inveja. Bom, começando a dizer que eu estou gravando esse episódio, né, esse momento de oração aqui. Então a gente vai ter uma reunião mais curta. Quando é gravado, normalmente eu faço mais curto. Eu não estarei em casa ou na igreja nesse momento, vou estar em uma outra atividade e por isso vou precisar gravar hoje, tá? Mas para não deixar ninguém sem um encontro de oração, eu queria muito deixar uma mensagem aqui com você, tá bom? Então, quarta-feira que vem, nós retornamos ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores é coisa de TV, né? É coisa de TV. Mas ao vivo, né? Presencial também não. Ao vivo mesmo. Ao vivo, live, né? Eu vou fazer uma live. E aí a gente vai poder conversar um pouquinho melhor com as mensagens costumeiras, né? O pessoal participando com motivos de oração, com palavras próprias de oração. Mas por enquanto a gente fica, pelo menos nessa quarta-feira, com essa gravação, tá? Queria orar com você primeiro. Então você pega aí a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia e abre lá em Salmos 49, versículo 14 até o versículo 20. Salmos 49, versículo 14 até o versículo 20. Pegou a Bíblia? Abriu em Salmos 49, selecionou o versículo 14 até o versículo 20. Ok, então a gente pode orar. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, queremos te ouvir, saber o que o Senhor tem para nós. E escolhemos falar um pouco aqui, ou te ouvir um pouco sobre inveja. Mas no caso de hoje não a inveja dos outros, a nossa própria inveja. Que o Senhor nos ajude, porque ela vez por outra nos ataca, ela vez por outra nos assalta. Nós sentimos a inveja, mas não queremos ser governados por ela. Portanto, ajuda-nos com a tua palavra a discerni-la segundo a tua sabedoria e ajuda-nos em oração a nos libertarmos dela em nome de Jesus. Faz assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bom, gente. Vamos lá então. Vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia? Bom, nós temos aqui, de forma bem clara, tá? Salmo 49 começa com o versículo 14, o versículo 20 começa assim, ó. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Muito importante essa parte. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem.
Então nós temos aqui uma figura muito muito presente em todos os tempos, que é a figura do insensato e a figura do tolo. O insensato e o tolo podem inclusive ser ricos e poderosos. Não sei se você sabia disso, mas o insensato e o tolo têm todas as condições de conquistar grandes riquezas e de conquistar grande poder. Mas por que ele é insensato? E por que ele é tolo? Porque ele desconsidera Deus do seu planejamento de vida. Ele desconsidera Deus da sua ambição de prosperidade. Ele desconsidera Deus da sua vida como um todo. E ele acha que a maior recompensa que ele vai ganhar em vida é a sua influência, é o seu dinheiro e é o poder que amealhou no seu trabalho, o poder que amealhou de diferentes maneiras, a influência que ele conseguiu ao longo da vida. Pois bem, será que é mesmo? Porque se é assim, então a vida se resume a quem tem mais, ou a ter muita coisa, tanto de poder e influência, como de coisas materiais também. Como é citado aqui, gloriosas mansões, casas luxuosas, a riqueza que vai aumentando. Essas pessoas são invejadas. E às vezes nós os invejamos também. Sim, nós invejamos o tolo e nós invejamos o insensato. Nós sabemos onde vai dar essa história para todo mundo, mas nós mesmo assim nos sentimos atingidos. Nós queremos adiantar alguns privilégios para a vida que nós vivemos agora. Nós queremos adiantar a eternidade para agora. Nós queremos adiantar a glória que nos é reservada após a morte para agora. Mas mais do que isso, nós nos equivocamos não só em tentar adiantar a glória ou a vida eterna, como nós nos confundimos sobre o que consiste elas. Nós achamos que a glória e a vida eterna, o que está reservado para nós lá na frente, é justamente a casa luxuosa e a gloriosa mansão. Mas a vida eterna não se trata disso. A vida eterna se trata disso aqui, ó, versículo 15. Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. A vida eterna é ser ressuscitado por Deus, voltar à vida. Depois que eu morri, eu volto à vida com o poder de Deus, num dia e numa data que ele tem em mente, que ninguém sabe quando, mas está ali na agenda dele. E quando eu voltar, eu não pertencerei mais a esse mundo, eu não pertencerei mais às minhas riquezas, eu não pertencerei mais ao luxo, eu não pertencerei mais ao poder, eu não pertencerei mais a nada que pertencia ao mundo que eu vivia antes, eu vou pertencer a Deus. Então, vida eterna é pertencer a Deus para sempre. Vida eterna é ter vida em Deus para sempre. Isso que é vida eterna. Se trata da companhia e do relacionamento com Deus para sempre. E menos em vou ser rico para sempre, vou ser importante para sempre. Isso tudo perde validade, perde importância diante da máxima. Nós pertencemos a Deus e nós temos agora uma vida eterna em Deus. Ok? Portanto, se essa é a nossa maior glória, por que invejar aquilo que vai passar? Porque esse é o diagnóstico. Esses tolos, eles não sabem que pela manhã o justo vai triunfar e que a aparência dele se desfará na sepultura, longe das gloriosas mansões. A não ser alguém bem exótico, a maioria dos ricos não será enterrado na sua própria mansão. A maioria dos ricos não vai ser enterrado num condomínio de luxo de Campinas, vai ser enterrado debaixo da terra ou vai ser cremado. Mas em nada vai poder possuir as glórias da mansão que tinham. Não vai poder usufruir mais a velocidade do carro que compraram. Não vai poder mais viajar para os lugares importantes, luxuosos, nas férias. Não vai poder ter nada disso. Então é um benefício passageiro, é um esplendor passageiro. Hoje,
quem é influente, poderoso, importante, costuma ser admirado e elogiado. A gente gosta de elogiar quem se veste de forma estupenda, com marcas ricas e luxuosas, quem anda de helicóptero, quem anda de avião, quem parece importante. A gente olha e a gente admira, parecem grandes conquistas. E são conquistas de fato. Só que se porventura, por mais que nos esforcemos, nós não consigamos nos equiparar com os ricos dos ricos, então não... A vida se transforma numa grande e imensa frustração. Então você precisa jogar toda a sua expectativa nas mãos de Deus. Mesmo o homem importante, no versículo 20, não tem entendimento dessas coisas. É como os animais que perecem. Os animais perecem sem saber que estavam vivos e que pereceram. Eles não conseguem refletir sobre a importância da vida deles diante da morte. Eles têm no máximo um instinto de sobrevivência, mas é para continuar vivo, comendo e se reproduzindo. Mas não necessariamente que o cachorro vai refletir qual foi o propósito da minha vida, ela valeu a pena. Cachorros não refletem se a vida valeu a pena antes de perecer. Cachorros não se lamentam porque tiveram uma vida sofrida antes de perecer. Cachorros sofrem. Mas cachorros, a partir do momento que o sofrimento passou, eles vão voltar a procurar as mesmas coisas. Eles vão comer, eles vão dormir e eles vão se reproduzir. É o que eles vão fazer. Ser humano não. Ser humano fica pensando sobre a própria vida. E quando eles não têm ideia da vida, eles se assemelham aos animais. Eles não sabem o que esperar além da própria morte. Mas ao contrário dos cachorros, os ricos tolos insensatos, que eu estou dizendo, tá? Os ricos tolos insensatos, eles simplesmente não conseguem se antecipar à morte, se preparar para a morte. Portanto, não buscam as coisas que valem a pena após a morte. Bom, eles são reforçados pelas pessoas, elogiados. Eles são prósperos materialmente e influência, mas eles vão perder tudo na morte. Só isso deveria ser um argumento irrefutável para que você não perca tempo da sua vida invejando ou se comparando com os outros. Você deve se ambicionar, você deve ter a ambição, o desejo, o anseio de estar com Deus. E quando você partir, estar com Deus para sempre. Essa tem que ser a sua ambição. A sua ambição é uma companhia, a companhia de Deus. A sua ambição é o amor de Deus. A sua ambição é a presença de Deus. Ela preenche você, como dinheiro nenhum vai preencher. Agora, se você é considerado uma pessoa rica por outras, bem de situação por outras, você tem um grande desafio. O desafio é você não querer competir com as riquezas dos outros. No Brasil, tem um antropólogo chamado Antropólogo dos Ricos. Procura lá, ele chama-se Antropólogo dos Ricos. Ele tem um outro nome, mas eu sempre me confundo com o nome dele. Mas se você colocar lá Antropólogo dos Ricos no Google, brasileiro, você vai achá-lo com certeza, tá? E ele escreveu um livro sobre a pesquisa que ele fez entre os ricos brasileiros. E sabe o que ele descobriu? Que rico no Brasil não se considera rico, ele sempre considera o outro rico. Outra pessoa é rica. E ele passa, mais uma vez, o rico, insensato e tolo, tá? Não estou falando todos os ricos. O rico, insensato e tolo, como ele sempre acha que tem outro acima dele, ele passa a vida tentando impressionar pessoas mais ricas que ele para fazer parte do grupo de relacionamentos destes que são mais destacados na riqueza.
E assim você tem uma grande escadaria hierárquica que começa lá embaixo, a pessoa sonhando com o que o outro tem, esse outro sonhando com o que o outro tem, esse outro ainda sonhando com ainda outro que ele considera acima, sonhando com o que ele tem. E assim você tem uma fórmula perfeita para insatisfação, mas principalmente para inveja. Muitos brasileiros amam ver ricos se dando mal. Pessoas importantes decaindo, pessoas importantes caindo em desgraça porque os invejam. Mas também, ao mesmo tempo, adorariam receber um convite para ir na casa de um deles. Adorariam ser beneficiados por algum tipo de negócio que, porventura, os enriquecesse também. Então, é uma relação complicada e muito baseada na inveja. E você e eu não podemos ser servos desse tipo de desejo, porque isso vai tornar eu e você mentirosos, egoístas, avarentos, não conseguiremos fazer amigos verdadeiros, sempre vamos fazer contatos que nos ajudem a prosperar naquilo que nós gostaríamos de prosperar, e assim a vida assim a vida vai ficando pequena, tacanha, mesquinha e autocentrada. Tudo isso orquestrado por um coração invejoso que adoraria estar no lugar do outro. Bom, quero orar por você. Quero orar por você e eu quero muito pedir agora nesse momento que você seja carregado, liberto e carregado nas asas do Espírito Santo, de um coração invejoso para um território de libertação, para um território de exultação, para um território de satisfação. Mas satisfação sabe no quê? Eu sou de Deus e Deus é meu Senhor. Nós temos uma conexão que nunca se acabará. E hoje vivo para Ele, mas quando morrer serei ressuscitado, coisa que riqueza alguma poderá fazer por mim, coisa que luxo algum poderá fazer por mim, coisa que nenhum daqueles que me elogiavam poderá fazer por mim. Pois bem, Deus fará por mim. E Ele fará para que eu me mantenha vivendo na sua presença. E a sua presença é boa, é justa, é santa, é agradável, é desejável, é maravilhosa, é sublime, é revigorante, é iluminada, é alegre, é pacífica. Glória a Deus e obrigado a Deus. Senhor, em nome de Jesus, liberta aqueles que têm sentido que não têm o que merecem e acham que o que merecem é o que o outro tem e colocam estas coisas num balcão de negociação contigo como se o Senhor fosse alguém negociando algo. O Senhor não está negociando nada conosco. O Senhor não aceita essa posição. E, de fato, a pior maneira de se achegar ao Senhor é tratando-o como um negociador. Portanto, nós te pedimos, liberta-nos da inveja, liberta-nos do olhar cobiçoso, liberta-nos da língua ferina, da língua venenosa, que porventura nós possamos ter por desejarmos outras coisas que outras pessoas têm. Livra nossa alma, nossa mente de planejamentos infindáveis de como podemos alcançar o lugar do outro. Pai, queremos trabalhar e frutificar. Queremos plantar e colher. Queremos sim oferecer boa vida àqueles que amamos e dignidade, mas não ao custo do nosso coração e da nossa própria alma, em nome do Senhor Jesus. Portanto, livra-nos da inveja, livra-nos e liberta-nos dela em nome de Jesus, para a glória e honra de Jesus Cristo. Faz assim para as nossas vidas caminharem como se deve,
Em nome de Cristo. Amém e amém. Muito bem. Viver sem inveja é libertador. Viva sem inveja. Seja liberto disso, se porventura você assim tem se sentido. Grande abraço, Deus abençoe. Lembrando que nós tivemos a nossa última aula de escola bíblica. Nós vamos ter agora, nesse sábado, nosso encontro de grupos de crescimento, grupo de encerramento. E nós teremos também no domingo apenas o culto de adoração, nosso encontro de adoração à noite. De manhã cedo não teremos escola bíblica, tá? Estamos em recesso. Louvado seja Deus por tudo que aconteceu na nossa vida, na igreja, em nome de Cristo. Amém. Grande abraço, Deus abençoe. Até breve.